Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês duas possíveis soluções para a Sprint 3. A primeira forma foi partindo da resolução 3 lá da Sprint 2 no vídeo passado. Quem não lembra, dá uma olhada lá no vídeo. Nessa resolução eu criei uma função para executar a animação dos LEDs. Essa função está aqui. Originalmente ela estava nesse formato aqui, onde eu não recebia nenhum argumento e definia 9 estados que seriam justamente os LEDs acesos e apagados naquele determinado momento. Começando com todos os verdes acesos, depois 3, 2, 1, o LED amarelo, depois os vermelhos. Daí aqui embaixo eu fazia a atualização dos LEDs de fato em função dos estados. Para pegar os que estavam conectados na porta B, eu fazia uma máscara END com isso aqui, os 8 bits menos significativos. E o amarelo que estava conectado na porta D, eu fazia essa máscara END aqui com o bit mais significativo. Ele está bem aqui no estado amarelo. Depois deslocava uma vez para a direita, porque estava conectado no pino PD7. E logo aqui embaixo era a lógica de avanço, aí nos estados, os 4 primeiros instantes. Eu mostrava cada um dos estados e dava um delay que eu chamei de tempo verde, estava fixo aqui em cima, como define. No próximo instante, dava um delay do tempo amarelo, depois do tempo vermelho, sempre incrementando até que chegasse aqui no final da condição. Eu setava o contador para -1, para que em seguida ele fosse incrementado, voltasse para 0 e reiniciasse aqui a varredura no vetor. Daí na Sprint 3, eu pedi que vocês incluíssem 2 botões para que pudesse variar o tempo dos estados verde e vermelho, que seriam o mesmo. O estado amarelo ia ser fixo em 1 segundo. E clicando no botão mais ia aumentar 1 segundo. No verde e no vermelho, no menos diminuir 1 segundo, limitando aqui entre 1 e 9 segundos. Esse tempo configurado deveria aparecer no display de 7 segmentos, de forma que você poderia aproveitar boa parte da lógica da Sprint 2. Foi o que eu fiz aqui. Peguei a função da Sprint 2, fiz uma pequena modificação aqui nela. Agora ela recebe os tempos do verde, vermelho e amarelo. Os estados ainda continuam os mesmos. Fiz essa pequena modificação aqui para que eu possa alterar somente o pino D7 que está conectado ao amarelo. Então, se o estado for o estado do amarelo, eu seto o pino D7. Caso contrário, eu reseto esse pino e não mexo nos outros, né, através dessas duas máscaras que a gente já viu. Fora isso, o avanço dos estados também permanece o mesmo. Eu só coloquei aqui como argumento o tempo que eu estou recebendo aqui, dividido pela quantidade de LEDs. Nesse caso eu estou assumindo que esse tempo vai ser o tempo total do estado. Para quem não sabe, uma forma legal de documentar os métodos é através desses comentários aqui estruturados, que você pode adicioná-los aqui, botão direito, clicando aqui, ó. Ele já abre automaticamente um comentário já com todos os parâmetros da função, faltando só você descrevê-los, né? Então minha função aqui está pronta. Ela recebe o tempo de cada um dos estados. Toda vez que eu chamá-la, ela vai avançar uma posição aqui no vetor de estado, ciclicamente. Quando chegar no final, volta para o começo, assim por diante. E bem aqui em cima está a lógica de entradas. Bom, inicialmente eu coloquei o protótipo da função, atualizei os parâmetros de entrada e logo em seguida vem aqui algumas novidades. Voltando aqui para a figura, eu conectei os botões no D2 e no D3, conectei o display no C0 até o C3, as barras de LED na porta B e o amarelo ele está conectado no D7. Essas configurações aqui refletem isso. A porta B como saída, a porta D menos significativos como entrada e só o D7 como saída, e a porta C os 4 menos significativos como saída. Optei por ligar um resistor de pull-up nas duas entradas, de modo que ao clicar no botão
eu vou estar aterrando essa entrada. Ela está sempre em nível alto, clicando, eu aterro. Nível baixo ativo. E por fim, está a lógica aqui das entradas. Criei uma variável para receber esse tempo, que vai ser o tempo do verde e do vermelho. E cada vez que eu detectar que o botão foi pressionado, se for o botão que está no PD2, eu incremento essa variável. Se for o botão que está no PD3, eu decremento. Obedecendo sempre esses limites aqui, eu só incremento se for menor do que 9 e eu só decremento se for maior do que 1. Para deixar bem claro, vamos revisar essa condição aqui do pressionamento. Bom, antes de mais nada, o botão ele está nível baixo ativo. Isso quer dizer que bem aqui tem um resistor de pull-up. Dentro aqui do meu controlador. De modo que esse ponto aqui ele está sempre em 1. A menos que você pressione no botão e ele seja aterrado. Tem um 0 aqui. Então ele está em 1. Quando você pressionar, ele vai para 0. Vamos checar essa lógica aqui então. Eu quero que ele incremente quando detectasse que foi pressionado, ou seja, quando isso for 0. Para isolar esse bit específico, que é o pino PD2, eu vou utilizar essa máscara end, que vai estar realizando essa operação aqui. Eu tenho o pin D, digamos que seja isso aqui. Vou passar para uma máscara end. Deslocado 2 unidades para a esquerda. Então ele está aqui. Deslocou 1, 2. Vai ficar assim. Essa máscara end vai me retornar esse X e o resto do 0. Ou seja, se o botão não tiver pressionado, o valor disso aqui, dessa parcela daqui para cá da expressão, vai ser 1, que é verdadeiro. Se não tiver pressionado. Não pressionado. O valor disso vai ser 1. Se tiver pressionado, o valor disso vai ser 0, que é tudo 0. É um valor lógico. Daí o que eu estou fazendo aqui? Invertendo logicamente isso. A exclamação é inversor lógico, não é diferente do inversor bit a bit, que é o tio. Queria inverter cada um desses bits individualmente. Utilizando o inversor lógico, isso aqui vai virar 0, isso aqui vai virar 1. Então, quando for pressionado, o resultado dessa expressão toda aqui vai ser 1. E quando não tiver pressionado, o resultado vai ser 0, que é justamente o que eu quero. Eu quero que o código que está dentro desse if seja executado quando for pressionado. Isso aqui foi justamente isso. Quando o botão PD2 for pressionado, isso acontece. Quando o PD3 for pressionado, isso aqui acontece. Em seguida, eu mostro no display de 7 segmentos. Esse display aqui que eu estou usando ele já tem um conversor BCD. Então, o que eu colocar aqui em BCD já vai ser convertido diretamente para 7 segmentos. Por isso que eu já posso injetar direto o valor da variável aqui no registrador de saída. Para garantir que não vá nenhum lixo, eu estou passando aqui para uma máscara para pegar só os 4 bits menos significativos. Já que essa minha variável vai de 1 a 9, eu só preciso do final. E em seguida, chamo minha função de anima semáforo. Nessa sprint a ideia era usar uma estratégia de pooling, que é o que está acontecendo aqui. Eu estou preso no laço infinito. Teste se um botão foi apertado, teste se outro botão foi apertado, atualizo o display de 7 segmentos e acendo o próximo LED do semáforo. Essa minha função aqui ela só acende, um dos estados e dá um delay somente. O tempo máximo desse delay aqui vai ser o tempo do estado, o tempo máximo é 9 segundos, dividido por 4, que dá 2,25, menor do que 2,5, que era a condição que eu falei lá.
ser estabelecido. Então, o máximo de tempo que você vai ter que ficar com o dedo segurando é 2,25, que satisfaz o requerido. Na sprint 4, vocês estão vendo como resolver isso aqui por interrupções. Daí não vai precisar mais ficar esperando aqui para checar o estado do botão. Através de uma interrupção você já checa isso de forma assíncrona. A outra opção para resolver isso seria você encapsular isso numa função. Cadê? Eu não fiz aqui não, mas posso fazer aqui embaixo. Você poderia criar uma função. Digamos que ela retorne um inteiro. Chamar essa função aqui de botão, sei lá. Chamar de testa botão. Essa função testaria o estado do botão e retornaria, por exemplo aqui, o valor do tempo. Seria uma outra opção para resolver isso. Daí quem fez o código com a opção 1 aqui da sprint 2, deixa eu voltar lá. Aqui, a resolução 1, que era a mais simples possível, poderia pegar essa função aqui e colocá-la aqui como argumento do delay, Bem aqui, ó. Eu chamava ela várias vezes. Antes de acontecer o delay, ele testava se o botão tivesse sido apertado, atualizava o valor aqui do tempo e já dava um delay diferente. Seria uma opção também bem simples para resolver, caso você tivesse feito pela resolução 1. Pela resolução 2 também é a mesma coisa, você podia jogar essa função aqui. E pela resolução 3 foi o que eu acabei de falar. O jeito que eu optei de fazer foi mexer pouco aqui na função que eu já tinha e só incluir esse código aqui no while. Na simulação vocês já viram, Clicando aqui ele aumenta, clicando aqui diminui. E os tempos são refletidos aqui no plot. 5 segundos, dá 5 segundos no verde, 1 no amarelo que está fixo e 5 segundos no vermelho. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, basta me procurar. Até mais.